Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Chegamos então ao quinto livro do nosso projeto de leitura dos livros da Agatha Christie. E eu vou confessar para vocês que os últimos livros que eu li, eu tô ficando meio balançado. Antes de criar o Livro na Veia, eu já tinha lido 7 livros da Agatha Christie ao longo da minha adolescência e vida adulta. A maioria deles protagonizados pelo Hercule Poirot e, se eu não me engano, 1 ou 2 pela Miss Marple. E eu gosto muito desses dois personagens, investigando, sendo os protagonistas das tramas. Foi com eles que eu vivi histórias incríveis. E aí, eu meio que, sempre que pego um novo livro da Agatha para ler, que não tem esses dois personagens como protagonistas, eu já fico, sabe, quando você pega uma comida e tem algum tempero, alguma coisa que você não gosta, você já faz, tá até bonita, mas esse negocinho aqui... Eu não sei se todo mundo é assim, né? Todo mundo que lê Agatha Christie pensa da mesma forma que eu. Espero que não, né? Creio eu que não. Mas eu tenho um pouquinho de preconceito com outros personagens da Agatha. E desde que eu comecei a ler os livros da Agatha na ordem de lançamento, tem sido altos e baixos a minha relação com as obras da autora. O primeiro livro da autora tem o Hercule Poirot como protagonista, e ela já mostra logo de cara o talento que ela tem. O livro inicial da carreira da Agatha Christie como autora de romances policiais é O Misterioso Caso de Styles, que eu gostei pra caramba. E aí depois eu li, seguindo a ordem de publicação, O Adversário Secreto. Esse daqui já muda um pouquinho de panorama, já é uma história mais conspiratória, envolvendo coisas, né, temáticas políticas, que um problema X, protagonizado pelo objeto Y, que aqui é um documento, uma carta, eu acho, que precisa ser encontrada e levada até um lugar tal. Inclusive, ela estava nesse navio com um camarada que morreu, né? Tentando levar... Um mosquito, peraí. Fugiu. Eu e minha saga, né? De combater insetos enquanto estou gravando o vídeo. E aí acontecem várias coisas mirabolantes. Tem uma garota que recebeu esse documento desse camarada. Ela foi para uma cidade e está sendo perseguida. E entra, então, o casal Tommy e Tuppence no meio desse imbróglio aí para tentar averiguar o que aconteceu com essa moça, o que aconteceu com esse documento. É uma história que eu gostei, mas tiveram alguns momentos ali que eu fiquei um pouquinho entediado, tá? Durante essa leitura. Não lembro se eu comentei isso na resenha, se eu puxei brasa pra sardinha da Agatha, ou se eu deixei claro, né, todos os meus pensamentos a respeito do livro. Mas, meio que fazendo uma revisão aqui nesse vídeo, antes de a gente ir para a resenha de O Segredo de Chimneys, tiveram altos e baixos. Já nesse livro aqui, no segundo livro da Agatha, pra mim, foi uma leitura... Digamos que 75% da leitura foi boa, e tiveram alguns momentos ali, os outros 25% do livro, em que eu me aborreci um pouquinho, tá? Me aborreci ou me entediei, por causa dos personagens ou de um ou outro acontecimento. E aí, eu não lembro agora se esse é o terceiro ou se é o quarto. E agora? Minha memória. Mas eu também li Assassinato no Campo de Golfe, que trouxe então o Hercule Poirot de volta. Gostei pra caramba desse livro. E depois veio a vez de O Homem do Terno Marrom. Eu também não lembro agora se eu falei na resenha, se eu fui sincerão na resenha, ou se eu também dei uma colher de chá pra Agatha. Se eu dei uma colher de chá é por apego emocional a essa autora, que é uma das minhas autoras preferidas. Então assim, me perdoe, tá? Se por acaso eu não fui tão sincero assim naquela resenha. Mas O Homem do Terno Marrom, que inclusive ganhou uma nova edição recentemente, com esta capa aqui, ele também teve altos e baixos. A trama também traz outros protagonistas, com toda uma conspiração ali envolvendo a África do Sul, envolvendo joias, um monte de coisa, né? Teve também um romance ali que eu acho que, pelo menos dessa parte do romance, eu falei que eu não me convenceu nem um pouquinho. Nenhum romance que a Agatha colocou nos seus livros até agora me convenceu. Porque uma coisa assim tão abrupta aconteceu de novo em O Segredo de Chimneys. O romance, no caso, né? Pra mim, ela não era boa escritora de romances, não. Mas eu já tô me sentindo assim meio preocupado com essas tramas que envolvem conspirações políticas. Porque eu tenho lido, como aconteceu com O Segredo de Chimneys, mas não tenho lido com o mesmo prazer que li outras histórias dela, que ainda não chegaram a vez de serem comentadas aqui no canal, né? Já que são histórias, né, que estão bem adiantadas, assim.
seguindo a ordem cronológica, ainda falta muito pra gente comentar. Olha ele aqui de novo, querendo me picar. Pera aí. Eu ainda vou pegar você, meu filho. Dá uma olha só pra você ver. E aí, voltando aqui, né? Eu moro no meio do mato, gente. Eu moro cercado de mato, então... Mosca, mosquito... Ainda bem que ainda não apareceu barata, né? Porque aqui tem época do ano que também dá muita barata aqui nos arredores. E não é nem porque tem lixo ou esgoto a céu aberto, não. É porque elas literalmente brotam do chão, né? Ou das árvores. Elas literalmente ficam nas árvores e voam pra tudo que é lado aqui, à noite. Que mais? Aranha também. De vez em quando brota bastante aranha. A única coisa que ainda não apareceu por aqui, na minha vizinhança, e eu espero que nunca apareça, é escorpião. Graças a Deus. Mas de resto, já teve de tudo aqui. Ó, o Kindle me boicotando aqui. Volta lá pra capa do livro. Voltar. Eu preciso dizer pra vocês que eu vivi momentos de extremo aborrecimento com essa trama. Momentos de tédio, momentos de irritação, porque eu quero gostar dos livros da Agatha, eu quero chegar aqui e falar muito bem de todos eles. Mas essas últimas duas leituras, O Homem do Terno Marrom e O Segredo de Chimneys, me deixaram em alguns momentos bem perturbado. Bem chateado. Pensando assim, gente, o que a Agatha tinha na cabeça, né? Mas vamos lá. Eu não sei se era a pressão da editora na época, ou se ela mesmo que estava tentando ali acertar, fazer um bom livro. E assim, né? Claro que é uma opinião minha, você pode discordar completamente. Mas, no meu ponto de vista, esses dois últimos dela, O Homem do Terno Marrom e O Segredo de Chimneys, deixaram bastante a desejar, tá? Mas vamos lá. Essa história aqui é protagonizada por um personagem, um homem. Não tem uma idade muito especificada dele, pelo menos eu não me lembro, mas pela descrição e pelas atitudes do personagem, creio eu que ele tem por volta ali dos 25, entre 25 e 30 anos. Esse personagem, o protagonista de O Segredo de Chimneys, se chama Anthony Cage. E ele está na África do Sul, meio que trabalhando como guia turístico de turistas ingleses. Lá, porque ele é da Inglaterra. E ele é um camarada que é mostrado aqui na história que gosta de viver aventuras. Gosta de experimentar situações arriscadas. Ele adora se meter em confusão, sabe? É aquela pessoa que gosta de uma treta. Se vê alguém discutindo no ônibus, na rua, sei lá, ele vai chegar perto pra entender o que tá rolando, vai atiçar a briga, sabe? É aquela pessoa que fica ali na rodinha de espectadores de uma briga, falando, vai, isso aí, pôs cabelo, não sei o quê. Ele é esse tipo de gente. Se duvidar, ele vai até entrar na briga, tá? Ele é audacioso, esse camarada. Eu vou deixar o meu tablet aqui, porque dói os meus dedos. Voltando aqui. O Anthony tem essa personalidade. Ele gosta de uma encrenca, gosta de um barraco. De correr risco. E ele tá ali, né, naquele tédio. Inclusive, o livro começa com ele chegando num hotel com esses seus clientes, que são pessoas, assim, bem excêntricas, pessoas bem, né, malas sem alça, sabe? E ele encontra nesse hotel um antigo amigo dele, chamado Jimmy McGrath. Deixa eu confirmar aqui rapidinho o nome. Sim, Jimmy McGrath. Esse camarada, ele vai dar uma missão, uma proposta para o Anthony Cage, que é o seguinte. Antes de a gente ir para o que o Anthony vai ter que fazer, deixa eu trazer todo um pano de fundo aqui, porque como eu falei para vocês, tem toda uma questão política, conspiratória, né, na trama. Existe um país, que é fictício, né, creio eu não parei para pesquisar, mas creio eu que é fictício, chamado Eslováquia, que fica ali nos arredores da França, por ali, tá? Naquele pedacinho ali da Europa. E esse país está passando por algumas turbulências políticas. Ele já foi uma monarquia, e aí os dois, né, o rei e a rainha, os dois governantes do país, né, o rei e a rainha, foram, né? Aí uma coisinha rapidinho que eu vou falar pra vocês. E vou reforçar de novo nos próximos vídeos de livros de mistério e suspense, tá? A partir deste vídeo, sempre que tiver alguma coisa assim... Matei o mosquito. Ai. Vamos lá. Sempre que tiver alguma coisa meio controversa num livro, eu vou falar em códigos. Porque, se você ainda não sabe, o canal Livro da Veia agora está monetizado. E o YouTube tem algumas exigências de que o conteúdo do vídeo seja friend family o máximo possível para que não haja problemas com os anunciantes, certo? Então, algumas palavras que eu cito aqui no vídeo, quando é um livro de suspense, quando eu comento sobre um livro de suspense, de mistério e tal, que tem gente, né, que virou presunto, que tem gente, né, acabando com a vidinha de outras pessoas, etc. O YouTube pode encrencar, pode diminuir tanto a entrega do meu vídeo, quanto
a questão dos anúncios aparecendo nos meus vídeos. E isso com certeza vai impactar financeiramente o canal. Então daqui pra frente, sempre que eu fizer uma resenha de suspense, de um livro de suspense ou de mistério que tenha essas questões meio contraditórias, eu vou usar códigos, tá? Não vou usar literalmente a palavra, certo? Eu vou evitar, tá? Qualquer palavra que o YouTube possa entender como um conteúdo, que eu estou trazendo para vocês um conteúdo prejudicial, um conteúdo que não seja 100% para a família, aí eu vou tomar algumas medidas aqui, né, no meu linguajar, no meu uso de palavras, para que o vídeo fique o mais tranquilinho possível, que qualquer pessoa de qualquer idade vai poder assistir, tá? E aí o YouTube e os anunciantes não vão encrencar com meus vídeos, certo? Espero que vocês entendam isso. Voltando então para a história de O Segredo de Chimneys, eu vou até usar o próprio texto do livro para explicar para vocês toda a questão política que dá pano de fundo para a história aqui. Depois do seu expediente, o Anthony e o Jimmy se encontram para bater um papo e tudo mais, colocar o assunto em dia. E aí, o Jimmy começa a falar sobre a Erzoslováquia. E diz assim, ó: vou lhe contar a história toda. Suponho que você saiba tudo sobre a Erzoslováquia. Erzoslováquia? Anthony exclamou com um curioso acento na voz. Sim, sabe alguma coisa a respeito? Só o que todo mundo sabe. É um dos estados balcânicos, não é? Você poderia ter dito antes que a Erzoslováquia fazia parte do assunto. Não faz, a não ser indiretamente. E aí o Jimmy começa a falar então de um homem chamado Conde Stipeltich. E quando ele cita esse nome, o Anthony fica bem mais interessado na conversa. Esse Conde Stipeltich foi o grande senhor dos Balcãs, o maior estadista dos tempos modernos. O vilão que escapou impune. A visão depende do jornal que se lê. Mas uma coisa é certa. Você e eu já teremos virado pó, e o Conde Stipeltich ainda será lembrado. Nos últimos 20 anos, toda medida e contramedida no Oriente Próximo tiveram o dedo do Conde Stipeltich. Um ditador, um patriota, um estadista. Ninguém sabe muito bem o que ele foi. O rei da intriga, isso é certo. Mas o que ele tem a ver com o assunto? Ele foi primeiro-ministro da Erzoslováquia. A Erzoslováquia não tem importância nenhuma em comparação a Stipeltich. Forneceu-lhe apenas um local de nascimento e um posto no escritório das relações exteriores. Mas achei que ele estivesse morto. Sim, ele está morto. Morreu em Paris há uns 2 meses. O que estou lhe contando aconteceu há alguns anos. A questão é, o que você está me contando? Aqui foi o Anthony questionando, né? Porque o assunto ainda não tinha chegado a lugar nenhum. E aí o Jimmy diz assim: é o seguinte, eu estava em Paris há 4 anos, para ser exato. Uma noite, lá ia eu, perambulando sozinho por um lugar meio deserto, quando vi meia dúzia de valentões franceses batendo num senhor idoso, de aparência respeitável. Como detesto a covardia, entrei na briga e dei uma surra nos caras. Acho que eles nunca apanharam tanto na vida. Desmoronaram como sacos vazios. E aí a história avança. Mas o velho ficou muito grato. O velho que ele salvou ali da pancadaria. Ele tinha bebido um pouco, sem dúvida, mas eu estava sóbrio o suficiente para anotar meu nome e endereço. Veio me agradecer no dia seguinte, em grande estilo. Foi aí que descobri que o senhor que eu tinha salvado era o Conde Stipeltich, esse político muito importante lá da Erzoslováquia. Ele tinha uma casa perto do Bois. Sim, Stipeltich foi morar em Paris após o do rei Nicolas. Queriam que ele voltasse para se tornar presidente mais tarde, mas ele não quis. Manteve-se fiel a seus princípios monárquicos, embora dissessem que ele andou metido em todas as confusões que ocorreram nos Balcãs. Muito fiel, o último Conde Stipeltich. E aí tem toda uma confusão de por que toda essa revolução, todo esse problema começou lá na Erzoslováquia. Esse Nicolas IV, que era o rei do lugar, ele se casou com uma mulher. Ele conheceu uma mulher que não era uma mulher da realeza e se casou com ela. Transformou ela em rainha. Ela se chamava Condessa Popovski. E aí o povo não gostou muito, né, que ele tivesse se casado com ela. O povo quer pessoas nobres no poder. Então o povo começou a se rebelar contra o rei Nicolas. E essa rebelião acabou causando, né, tanto do Nicolas quanto da sua rainha. Bem, esse foi o fim da história. E aí o Jimmy continua contando que voltou para a África, que é o lugar onde a história começa, e não pensou mais em nada relacionado à Erzoslováquia. Até que ele recebeu um pacote estranho, que o seguiu por todos os lugares. Só Deus sabe por quanto tempo. Eu tinha lido no jornal que o Conde Stipeltich tinha morrido recentemente em Paris. Bem, esse pacote continha suas memórias, ou reminiscências,
Sei lá como chamam essas coisas. Havia um bilhete informando que se eu entregasse o manuscrito a determinada editora em Londres até o dia 13 de outubro, eles me dariam 1000 libras. 1000 libras? Foi isso mesmo o que eu ouvi, Jimmy? Sim, meu caro. No ano em que a história foi lançada, 1000 libras devia valer, sei lá, uns 10.000. Então aqui no comecinho, no primeiro capítulo, a gente teve a explicação política, o contexto político que está por trás da trama de O Segredo de Chimneys. Esse país cujo povo se revoltou contra os governantes reais, a monarquia que imperava ali. O rei e a rainha foram, viraram presunto. E aí começou toda uma ebulição política naquele lugar e tudo mais. E um último representante político muito importante de lá, o conde Stipeltich, morreu depois de um tempo na França e acabou enviando antes da sua morte esse pacote com suas memórias, uma espécie de autobiografia, que pode conter informações bem complicadas ali sobre a maneira de se governar, informações políticas da Eslováquia. Pacote esse que está atualmente nas mãos do Jimmy. Ele recebeu a missão de levar esse pacote até Londres, entregá-lo a uma editora e, em troca, ele vai receber 1000 libras, que naquela época era uma fortuna. Só que o Jimmy está mais interessado em buscar ouro, em correr atrás de ouro na cidade do Cabo. E aí o que acontece? Ele passa então essa missão para o Anthony. O Anthony irá então para Londres, disfarçado, assumindo a identidade do amigo, fazendo de conta que é o Jimmy, para conseguir entregar esse pacote para essa editora. E assim que ele chega no lugar onde vai ficar hospedado, já aparecem muitos problemas ali. Tem um camarada que é um garçom, que invade o quarto dele à noite para roubar esse pacote. Só que, em vez do pacote, ele acaba levando um outro embrulho, que continha cartas que eram endereçadas para uma mulher chamada Virginia Reville. Essa mulher estaria sendo chantageada por um camarada que sabe algum segredo dela e que está ali, mandando ameaças, dizendo que vai contar para todo mundo, principalmente para o marido dela, que ela está traindo, o marido, e ela está muito apavorada. E além de ir para Londres com esse objetivo de levar esse manuscrito, o Anthony quer também encontrar essa Virginia Reville e dar essas cartas para ela para que ela fique despreocupada. E também a informação de que o seu chantageador morreu. E por incrível que pareça, olha aí mais uma coincidência. Esse chantageador era um idoso, um velho, que sabia um segredo dessa Virginia Reville, de que o caso que ela estaria tendo, fora do casamento, era com um vigarista, um camarada aí bem famoso, que adora roubar joias, coisas importantes, conhecido por todos como Rei Victor. E outra coincidência, ele também é ex-eslováquio, tá? Tá tudo embolado aí com esse negócio desse país aí. E aí, o que acontece? O Jimmy também passou para o Anthony essas cartas dessa mulher, certo? As cartas de amor dela para esse Rei Victor, esse vigarista, esse bandido. Cartas essas que provam que ela estava tendo um caso, um relacionamento com esse Rei Victor, com esse bandidão. Mas, como o cara que sabia esse segredo e que estava chantageando ela morreu, eles decidiram, então, devolver essas cartas para essa mulher. O Anthony tentaria encontrá-la e devolveria as cartas para ela, certo? Para deixá-la livre, digamos assim, despreocupada, de que ninguém mais sabia seus segredos e ninguém mais contaria para o marido dela que ela estava traindo ele. Só que aí vem mais uma embolação, porque esse cara que roubou essas cartas, a princípio o Anthony não sabia se ele se confundiu, se ele estava atrás do manuscrito ou se ele estava atrás das cartas. Mas aparentemente ele estava atrás das cartas, certo? Porque ele pegou o que ele realmente queria pegar, que eram as cartas. Tem esse roubo dessas cartas e tem toda essa questão do manuscrito, que tá todo mundo também de olho nesse manuscrito. Um monte de gente não quer que esse manuscrito chegue às mãos da editora, que esse manuscrito com as memórias do Stipeltich sejam publicadas, porque vai atrapalhar os planos, tanto de uma nova família real que quer surgir ali na Eslováquia, quanto os planos de pessoas de fora, de estrangeiros, que querem investir lá, porque foi descoberto que há uma fortuna em petróleo inexplorado lá na Eslováquia. Então tem muita gente interessada, tanto países querem criar laços com a Eslováquia, quanto investidores, pessoas de poder, pessoas de negócios também querem poder ir para lá, explorar esse petróleo. Então ao longo do livro vão aparecer vários personagens que têm aí esse objetivo, de criar laços com a Eslováquia, de ajudar a colocar um novo governante ali,
que seja da monarquia, mas tem essa questão de que o povo só vai aceitar um rei se for realmente alguém que pertença à linhagem real que sempre governou ali. Só que o novo candidato a assumir o poder ali não tem sangue real. Não é sangue azul, digamos assim. E aí o povo pode não gostar muito disso. Para condensar um pouco mais a coisa, porque se eu for explicar todos os detalhes, eu vou ficar 1 hora falando aqui. Porque é muita coisa. É um imbróglio, uma cama de gato que a Agatha Christie criou aqui no início dessa história. Tem toda a questão do Anthony, toda a questão do Jimmy, toda a questão dessa mulher Virginia Reville, que o Anthony quer encontrar, com essas cartas aí que deixam claro que ela estava traindo o marido dela. Tem toda essa questão do rei Victor, que é esse bandidão que tá solto por aí, que também adora fazer uns disfarces. Ele se infiltra onde menos se espera, porque ele sabe assumir uma outra identidade, certo? Para cometer os seus crimes. Tem também essa questão desse manuscrito, desse Stipple-Tite, e aí quando o Anthony encontra a Virginia Reville, descobre quem é a Virginia Reville, ele descobre também que ela não é a verdadeira Virginia Reville. Na verdade, ela é a verdadeira, tá? A Virginia Reville das cartas que não é a verdadeira. Tem uma outra mulher que tem esse nome de Virginia Reville e que está sendo chantageada. Só que o camarada que roubou as cartas lá do Anthony no hotel foi até o endereço dessa outra Virginia Reville, que é uma mulher importante, viúva, que trabalhou também lá na ex-Eslováquia junto com o marido, que era um diplomata, alguma coisa assim. De novo, mais uma pessoa relacionada a esse país. E ele tentou chantageá-la. E ela, por um tempo, até levou aquilo como uma brincadeira. Vamos ver como é que funciona isso, ser chantageada. Nunca vivi essa emoção na minha vida. E aí chegou um certo ponto que ele voltou até a casa dela. Tipo assim, ela deu um dinheiro pra ele, nesse primeiro contato dele com ela. Olha, eu não vou contar pra ninguém que você traiu seu marido, mas eu quero uma coisa em troca, certo? Ela deu um dinheiro pra ele, deu 40 libras para ele, que naquela época era muito dinheiro, né? E ele voltaria no dia seguinte para receber mais, certo? Para eles acordarem ali os trâmites, os detalhes dessa chantagem. E ela estava aguardando por ele. Só que quando ela chega em casa e vê que ele estava lá na casa dela, no escritório esperando por ela, na verdade, quando ela chega lá, ele já estava, né? Já tinha virado um defunto. E alguém atirou nele e foi embora. Não se sabe, não tem vestígio de quem foi que fez isso. Só que havia alguém que estava perambulando a casa da Virginia Reville, que era ninguém menos que o Anthony, certo? Porque ele foi, além de levar esse manuscrito, ele foi também descobrir quem é essa mulher que estava sendo chantageada. E aí ele acaba conhecendo ela, ele meio que já se voluntaria a dar um fim naquele camarada, né, que foi empacotado, né, que foi para a Terra dos Pés Juntos. Ele descarta, né, a criatura, né, consegue dar um fim nele, para apagar os vestígios de que aquele crime aconteceu ali. E, à noite, ele vai até uma residência de um lorde que vive ali em Londres e tal. Um lorde chamado Lord Caterham, que tem muitas relações políticas com gente da alta. Tanto pessoas do governo quanto pessoas poderosas mesmo. Grandes empresários, artistas e tudo mais. Ele tem uma casa, um palácio, né, que tem esse nome de Chimneys, a residência Chimneys. E ele sempre dá festas, eventos, reuniões e hospeda pessoas importantes ali. Ele então é convencido por um personagem chamado George Lomax a dar um jantar ali e fazer uma reunião ali em Chimneys com pessoas importantes que querem renascer a monarquia na Eslováquia, mais por interesses financeiros e políticos do que para melhorar as coisas ali naquele país, certo? Então viram vários personagens que estão aí atrelados a essa situação e é claro que vai ter um crime acontecendo aí. O Anthony vai até lá meio que de penetra. Ele pula um muro e já estava a caminho da entrada dessa casa, dessa residência Chimneys, quando ele escuta um tiro. E logo, logo a gente vai descobrir que alguém foi, né, ali. E que essa pessoa que foi ali, em Chimneys, era nada mais nada menos que o novo candidato a ser a nova realeza lá na Eslováquia. E aí começa assim, então, uma investigação de quem cometeu esse crime e por que a pessoa cometeria esse crime. Porque, teoricamente, todo mundo que está ali na casa tinha interesses benéficos com a Eslováquia. Não eram pessoas que estavam contra a escolha daquele camarada para ser o novo rei de lá. Talvez haja um traidor no meio daquelas pessoas importantes ali. Acontece que o Anthony se torna logo o primeiro suspeito, porque ele andou nos arredores da residência, ele meio que foi para lá como penetra, e a marca da sua bota terminava numa janela por onde ele entraria na casa, certo?
Só que ele não entrou, ele fugiu, foi embora depois que eu vi o tiro, e se hospedou numa hospedaria ali perto. E todo mundo que estava na casa meio que acredita que todo mundo ali é inocente e que alguém de fora que fez o crime. Seria então essa pessoa que deixou aquelas pegadas ali, certo? É a primeira prova, a primeira pista, digamos assim, de quem foi o assassino. Mas o Anthony vai voluntariamente até lá, falar com todos eles, e principalmente com o superintendente Barrow, que é o investigador aqui da trama, e dizer, olha, não fui eu. E eu estou tão interessado em descobrir quem foi o assassino quanto vocês. E aí vários e vários detalhes começam a aparecer, muitas outras coisas vão acontecendo aqui, várias pistas novas, vários personagens que ainda não tinham aparecido aparecem, cada um com suas características e com suas motivações, suas possíveis motivações para terem cometido aquele crime. Tem também toda a questão de uma joia que está escondida ali, uma joia bem rara, muito antiga, muito preciosa. E o tal Rei Victor, que é esse ladrão de coisas preciosas muito importantes, há notícias de que ele está interessado em surrupiar essa joia importante e que talvez um deles que estão ali seja esse tal Rei Victor, esse vigarista barra pesada. Entra também um investigador da França e eu suspeitei desse camarada por um tempo, achei que talvez o Rei Victor fosse ele. Pode ser que seja, pode ser que não estou afirmando nada aqui. E várias coisas vão acontecendo ao longo da trama. Entre elas, um estreitamento da relação da Virginia com o Anthony. Algo que me incomodou um pouco, esse romance dos dois, porque a maior parte da história se passa ao longo de poucos dias, uns 5 ou 6 dias. Não dá pra você ficar perdidamente apaixonado por alguém ao ponto de querer casar com essa pessoa em tão pouco tempo. Sabe, é uma coisa assim que eu acho que a Agatha era muito, sei lá, muito amante de amor à primeira vista. Porque até agora todos os romances que eu encontrei nos livros dela foram amor à primeira vista. Não foi assim uma coisa que as pessoas já se conheciam e tal, só o Tommy e o Tupence. Mas também foi muito abrupto também, a relação dos dois ali. O desenvolvimento dessa relação deles. Estou me referindo ao que acontece no livro O Adversário Secreto. Muitas coisas vão vir mais pra frente. Eu confesso pra vocês que no início do livro eu tava bem tranquilo, porque todo livro de mistério começa mesmo com alguma embolação. Porque tá apresentando o mistério, tá apresentando o que aconteceu, qual o crime que vai ser desvendado, qual personagem está envolvido nisso ou naquilo. Só que o meio do livro, assim como o meio do livro O Homem do Terno Marrom, ficou muito em, sabe, uma coisa assim... Já viram um novelo, uma linha toda embolada? Então, foi assim. Mas não estava um embolado bacana, interessante, inteligente. Estava um embolado que eu não sabia mais que história que eu estava lendo. Sinceramente. As coisas só melhoraram mesmo, no meu ponto de vista, quase no final do livro. Quando vem algumas revelações, quando tem as reviravoltas mais impactantes da trama, aí que a coisa começou a fazer sentido de novo. Tudo bem que livros de mistério precisam deixar a gente sem entender, né, o que está acontecendo. Precisam deixar a gente meio perdido, sim. Para que o autor, em algum momento, elucide as coisas. Mas, sei lá, eu me senti desconfortável. Essa é a palavra mais adequada para usar. Durante a maior parte da leitura de O Segredo de Chimney. Desconfortável no sentido de que eu não estava entendendo nada. E também não estava conseguindo me conectar com os personagens. Não estava conseguindo enxergar no Anthony o protagonista que eu gostaria que ele fosse. Só lá pela página 260, por aí, quase ali em 70% do livro, que as coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a me envolver mais, a me interessar de verdade pelo livro. Então tem algumas reviravoltas bacanas aí mais pro final, que salvam um pouco a trama de O Segredo de Chimney. Porém, eu não seria sincero aqui com vocês se eu dissesse que eu amei essa história, tá? Não amei. Foi um livro apenas bom, digamos assim. Se eu fosse escolher uma quantidade de estrelas para esse livro, eu daria 2,5. Não é nem muito ruim, nem muito bom. Tá ali no meio termo. Porque o início é interessante, depois fica tudo muito embolado, tudo muito, sabe, uma coisa assim, uma zona. A trama, e aí mais pro final que a coisa começa a fazer sentido, começa, sabe, é como um quarto bagunçado que alguém veio e foi fazendo uma faxina e organizando as coisas. Aí sim, a história ficou boa. Mas já tava quase acabando o livro, aí complica, né? O bom é que, seguindo a ordem de leitura dos livros da Agatha, o próximo a ser lido por mim é esse daqui, ó. O Assassinato de Roger Ackroyd, que tem o Hercule Poirot como protagonista, o que para mim já melhora o livro em 1000%.
E muita gente fala que esse é um dos melhores, talvez o melhor livro da Agatha Christie. Só que eu nunca li, eu nunca tive acesso, antes de comprar o livro, eu nunca tive acesso a um exemplar. Então é uma história do Hercule Poirot e da Agatha que eu ainda não conheci. Vamos ver, né? Espero que eu goste bastante desse livro. Todo mundo diz que ele é muito bom. Para ver se a coisa melhora, porque durante a leitura de O Segredo de Chimneys, eu cogitei parar com esse negócio de ler na ordem cronológica de lançamento. Eu ia meio que ler misturado mesmo e dar prioridade para os livros que eu já li e que gostei muito. E também prioridade para os livros que tivessem o Hercule Poirot e a Miss Marple como protagonistas. Mas eu vou manter a essência do projeto de leitura, vou ler na ordem de publicação e espero que, né, a Agatha esteja mais inspirada nos próximos livros. Que essa questão dela embolar a história para que a gente não consiga descobrir os mistérios e os segredos antes da hora, para mim ela tentou fazer uma coisa muito complexa nesse livro que me desinteressou. Se não fosse um livro da Agatha, eu teria deixado esse livro para lá, sinceramente. Mas é isso, pessoal. Essa resenha ficou até bem grande, não era a minha intenção, mas tem tanta coisa na trama que não dá para explicar em poucas palavras. Pelo menos eu não consigo, né? Talvez tenha pessoas melhores por aí que consigam condensar mais a explicação da trama de O Segredo de Chimneys. Não é o meu caso. Falei tanto aqui que estou ficando até rouco. Até tomei aqui um gole d'água para molhar a garganta. Mas é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você nunca leu O Segredo de Chimneys, não estou dizendo para você não ler, mas leia sabendo que você vai precisar de uma bússola aí no meio do livro, tá? Para se localizar aí na trama. E que vale a pena sim, ler até o final, apesar desse meio ali que, no meu ponto de vista, foi muito embolado, sabe? Mas o final até que salva o livro, tá? Mas com certeza não é um dos melhores livros da Agatha Christie. Tá ali entre mediano para baixo. Lembrando, para todo mundo que é fã da Agatha Christie, eu também sou fã, mas eu tenho um senso crítico, né? Eu sei quando um autor acerta demais e quando ele erra, às vezes, quando ele derrapa. E no meu ponto de vista, a Agatha derrapou nesse livro. Mas você que acha que ela é perfeita, que ela nunca errou, que todos os livros dela são maravilhosos, não precisa me atacar aí nos comentários não, tá? Foi a minha experiência de leitura e se você teve uma experiência maravilhosa com esse livro, tá tudo bem. Não foi o meu caso. Queria que tivesse sido, mas não foi. Vou então encerrando esse vídeo por aqui. Você que assistiu ele até aqui, muito obrigado. Você que também deixou o like, que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado mesmo, tá? Eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até mais. Tchau.